Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Hoje é uma quinta-feira, dia 28 de agosto de 2025. É difícil parar, mas é difícil voltar, não é? Pois é. Estou voltando com os áudios agora, neste exato momento. Foi difícil parar? Está sendo difícil voltar. E eu senti algo como é por isso. E esse é por isso é o olho que tudo vê. Esse olho se apresentou hoje para mim, né? Mais de uma vez. E aí, quando você começa um percurso e trabalhar algumas questões, alguns temas, eles repetidamente se apresentam a você, né? Isso pode ser algo que a psicologia talvez explique. Agora eu esqueci o nome do termo, que o cérebro ele procura padrões, né? Mas como eu acredito em Deus, eu acredito que Deus ele apresenta a vontade dele, isso, claro, dentro da sua intimidade você vai entender, e isso eu tô falando sobre agosto branco. Hoje, dia 28 de agosto, né? Porque eu poderia ter voltado com o áudio dia 1º de setembro, mas não, tinha que ser hoje, dia 28 de agosto. Porque esse ano eu tenho falado o mês inteiro sobre agosto branco. Desde que Deus me apresentou, acho que tem uns 2 anos atrás. Ou será que já tem 3? Não, acho que tem uns 2 anos atrás. Quando eu descobri sobre o agosto branco, e foi algo muito estranho, Deus me falou para eu pesquisar sobre o que era o agosto. Foi uma coisa muito assim estranha, né? E aí eu descobri, né? E desde pequena eu sempre tive aversão por cigarro. E hoje, andando na rua com a minha filha, depois de uma apresentação de balé, eu vejo que tem reportagem na rua. E eu pensei que fosse algo sobre o centro, o comércio, o trânsito, eu não sei. E era sobre o agosto branco. Que a repórter nem falou esse nome, né? Agosto branco. Mas como eu já sabia, ela disse que é amanhã, dia 29 de agosto. Deve ser o dia do combate, né? Mas eu sei que é um mês inteiro dedicado a isso. Então, por isso que eu volto com o intuito de falar da importância desse branco, desse eu me cuido, eu me amo, eu preservo os meus pulmões, a minha vida, a minha saúde, o meu respirar, o meu ambiente ou o ambiente das pessoas, o ar coletivo, as árvores. E eu volto com o livrinho de perguntas e respostas. E é a pergunta número 38. E eu me lembrei que aos 38 anos foi quando minha filha nasceu. Como posso sentir prazer em adorar a Deus? E sobre o agosto branco, e junto com essa pergunta, isso me remete a esse adorar a Deus, não algo que você faz em público,
diante das pessoas, em uma igreja, em uma, não sei se você é católico, um certo tipo de procissão, algo assim muito público, né? Não, no silêncio, em pequenas escolhas do dia a dia. Você com você mesmo, ou mesmo você com as pessoas. Como posso sentir prazer em adorar a Deus? E as nossas escolhas, a gente tem que sentir isso, não como uma cobrança externa. Você sente, eu estou adorando a Deus agora tendo um novo tipo de comportamento. Eu sinto isso. Eu me sinto melhor comigo e me sinto melhor com Deus. É isso, né? Me apresentei, eu sou Melissa, sou dona aqui do canal As Aventuras de Poliana de Verdade, eu sou escritora, eu tenho 7 obras publicadas, eu sou mãe, eu sou bacharel em Direito, sou cristã, sou uma pensadora, sou autista superdotada. E, enfim, como eu disse, já tem uns 2, 3 anos que esse agosto branco, ele colou na minha mente. E aí eu tenho desenvolvido alguns trabalhos, algumas ideias sobre isso, né? Sobre a preservação do ar que a gente respira. Enfim, vamos aqui para o livrinho. Tem a história de um rapaz que é o Edu. Aqui parece que ele é chamado a uma reunião, a um encontro cristão e ele não quer ir. E aí que ele diz, olha o que diz sobre ele. Ele sente um pouco de culpa, ele não quer magoar a mãe quer que ele vá, então ele sente culpa porque ele não quer magoar a mãe, mas ele também não quer pedir desculpas. Então a única opção é o quê? Ele espera, né? Ele diz assim, mais cedo ou mais tarde, vou ter de tomar minha própria decisão. Não sou como os outros, não consigo me ver assim. Não consigo me ver como cristão, ou não consigo louvar a Deus tendo esse tipo de comportamento. Pode ter a ver com agosto branco. Não consigo parar de fumar. Não consigo parar com isso, com aquilo. Sinto culpa, não quero pedir desculpas. Enfim. Eu falei que minha filha nasceu, eu tinha 38, porque essa questão da preservação do ar me remete muito aos filhos da gente. Entendeu? Há uma grande transformação quando nasce um filho teu. Você não consegue ser a mesma pessoa, sua cabeça não é mais a mesma. Você se cobra um tipo de comportamento que eu diria superior. E para quem acredita em Deus, pelo menos para mim, a minha filha me fez reviver a pessoa que eu já fui, que eu abandonei e que eu gostaria sempre de ter voltado a ser aquela pessoa. E que eu pude ser a partir do momento que ela nasceu, e ó que eu quase morri quando ela nasceu, no pós-parto, né, porque eu tive sangramento, pressão alta, enfim. E eu senti que nessa quase morte, alguma coisa foi resgatada em mim. E que muitas vezes, sim, toda vez que eu olho para minha filha, e toda vez que eu olhava para minha filha, eu, principalmente por ela ser menina, né? Eu sentia o resgate do meu valor.
do meu valor espiritual, não da carne, porque eu estava inchada, eu estava gorda, eu estava cortada, eu estava com depressão também, mas não, é um valor que é imutável, aquele valor que tem umas musiquinhas que cantam assim, a menina dos olhos do pai, sabe? Como você é perfeita aos olhos do pai. Esse tipo de amor, que é o amor que o pai tem por nós. E esse tipo de valor que eu comecei a lembrar que eu tinha e que eu tinha me esquecido. É muito diferente. Não é um valor, sabe, que ele se perde, que ele se desgasta com o tempo. Não, primeiro eu quero ver o que você fez, quanto você tem, isso e aquilo, não. Enfim, aí a mensagem 39 é como alcançar meus alvos. Olha que interessante. Qual das coisas alistadas abaixo você gostaria de ter? Mais confiança? Mais amigos? Mais felicidade? Eu ia perguntar, você é uma pessoa confiável? Você é amigo? Também mais felicidade, você tem lutado pela sua felicidade? Isso aqui não é porque eu tenho as respostas, pelo contrário, isso aqui é para provocar vocês, para que vocês pensem e encontrem as suas respostas, ok? Ó, coloque no papel, é o que ele está dizendo aqui. Fixe um prazo. Qual o prazo para realizar o seu sonho? Planeje os passos envolvidos, preveja os obstáculos, assuma o compromisso. Mãos à obra. Comece imediatamente. Veja diariamente sua lista de alvos. Use a imaginação. Pense no futuro e imagine-se alcançando seu alvo. Sinta a satisfação de ter conseguido. Ai, que lindo. Aqui ele vem falar do Timóteo. Timóteo estava para sair de casa, não para fugir, mas para se tornar companheiro do apóstolo Paulo no serviço missionário. Talvez Timóteo estivesse no fim da adolescência e ele já era um responsável de quem os irmãos em Listra e Icônio davam um bom relato. Paulo confiava que Timóteo podia realizar grandes coisas no serviço de Deus e ele realmente fez isso. Nos anos seguintes, Timóteo viajou muito, formando congregações e edificando os irmãos. Paulo gostava muito de Timóteo por causa de suas excelentes qualidades. Tanto que 11 anos depois, Paulo disse aos filipenses: não tenho a nenhum outro de disposição igual a dele, que cuidará genuinamente das coisas referentes a vós. Você está se colocando à disposição para ser usado no serviço de Deus? Se estiver, grandes bênçãos o aguardam. Se ofereça voluntariamente. O que será que Deus quer que você faça? Aí ele termina com: os pais perguntam: como fazer com que meu filho converse comigo? Pode ser outra pessoa também. Como fazer com que o fulano, a fulana converse comigo? Tá difícil. Não tô conseguindo gerar assunto, enfim.
Ou eu tô sentindo uma coisa assim, como se o negócio ficasse ao derredor. Mas ele não vai no ponto-alvo. Sabe como se ficasse rodeando, rodeando, rodeando? É como uma internet que ela fica rodeando, rodeando e não conecta. Porque não resolve. Não resolve. Ó, devo estabelecer um horário para. Deve ou não? Aqui diz, meu filho chegar em casa. É o filho que deve ter horário para chegar? É o marido? É a esposa? Quem é? É você? Você não tem horário para dormir? Como ajudar quem? Você? Alguém? Quem? A ter um conceito equilibrado sobre dietas. Quem tá comendo mal aí? Quem tá comendo mal? Ó. Comunicação. Será que realmente há algum problema em discutir? Com quem? Com quem? Esse discutir depende. Discutir não significa brigar, às vezes é colocar um assunto em xeque, né? Mas quando as pessoas conseguem conversar sem aumentar o tom da voz, enfim. E também depende da finalidade. Discutir para quê? Para solucionar ou discutir apenas por discutir, né? Quanto meu filho deveria saber sobre o meu passado? O seu filho pode saber sobre o seu passado? A sua esposa pode, a sua noiva, seu namorado, seu noivo. Quem pode, não pode saber, pode, não pode, enfim. Aqui diz regras. Regras. É preciso colocar regras nisso. Regra entre você e outra pessoa. Ou será que, sei lá, de repente pode ter regras que, eu preciso saber por que isso. Também não é algo de você obedecer às cegas. A não ser que for Deus, né? Porque quando Deus fala com a gente não entende direito, né? Pode ser um livramento, pode ser, sei lá, eu quero perdão, por exemplo. A gente nunca entende direito porque tem que perdoar. Aqui fala sobre conflitos sobre roupas com os filhos, com quem? Uma roupa adequada para você. Uma roupa que te faça... Roupa tem muito isso, né? Como é que eu me sinto? Engraçado, olha só. Eu podia estar usando... As pessoas dizem que, não é um lugar, né? Lugar faz muita diferença por causa das pessoas. A coletividade, ela tem uma carga de energia que para mim é como se fosse um lugar viciado, que vem do pensamento e da atitude. Então, eu posso estar vestida com a mesma roupa. Aqui no Brasil, por exemplo, lá no Japão. Lá no Japão eu poderia usar um short curto, tá? Calor. Enfim, poderia andar de bicicleta, né? Aqui não. Muitas vezes, mesmo estando bem coberta, eu me sentia exposta, fragilizada,
com medo, até culpada, sabe, por assédio, por coisas que eu não... Porque por causa do externo. Então, muitas vezes você pode se sentir em conflito com a roupa, não tanto pela roupa, não tanto pelo seu corpo, mas por causa da reação das pessoas. Ah, quer ver? Eu lembro que quando eu cheguei, fica difícil de explicar. Quando eu cheguei aqui no Brasil, foi dezembro de 2009, eu trouxe comigo o hábito da máscara. Então, se eu tivesse com qualquer sintoma de gripe, eu lembro que eu saí a primeira vez para ir ao shopping da minha cidade, eu fui de máscara. E às vezes eu nem tava com sintomas de gripe, eu queria usar máscara. E aí eu tava com a máscara e as pessoas passavam por mim debochando assim, gripe aviária, não sei o que, riam. Isso foi em 2009, quer dizer, 10, 11 anos antes da pandemia. Depois, hoje em dia faz sentido a máscara, né? Mas eu me sentia muito mal, comecei a me sentir culpada. Tão culpada como se eu estivesse com uma saia curta de usar máscara. Então, não tem muita relação com aquilo que você usa, mas com a reação das pessoas. Entendeu? Eu lembro que eu soube que teve uma época, acho que foi na Idade Média, que as pessoas achavam que o tomate era venenoso. Até que teve alguém, não sei quem, foi a uma praça, pegou uma caixa de tomates e começou a comer, e as pessoas ficavam assim, você é louco, você é louco, você é louco, você vai morrer. Para provar que o tomate não era venenoso. E ele provavelmente deve ter se sentido como alguém que tá assim com uma roupa muito minúscula, sabe? Quase pelado mesmo, por chamar tanta atenção. E se meu filho for viciado em celular, computador ou outros aparelhos eletrônicos? Ou se você for? E se você for viciado em alguma coisa? Porque enquanto a gente tem o pai e a mãe, a gente espera que eles barrem a gente. Mas quando é a gente é mais complicado, porque você tem que ser o seu pai e o seu filho. Você tem que dizer até aqui, pra frente não dá mais. Eu preciso mudar. Quanta privacidade devo dar ao... Aqui ele fala meu filho, né? Mas a quem? Essa privacidade pode ser conjugal, não sei. Tem muito essa questão hoje em dia, né? Por causa do celular, do senha, né? Senha no celular, conversas, bate-papos virtuais, enfim, conteúdo virtual, né? Isso é algo... É como se criasse um mundo à parte, né? Porque antigamente as pessoas elas tinham que se ver para conversar. Então, assim, abriu muita oportunidade, né, de infidelidade. E o estranho é que essa
infidelidade, ela não parece infidelidade. Ela parece o exercício de um direito, né? Que é a liberdade. É difícil a gente perceber as coisas, porque esse exercício da liberdade, ele chega num ponto e que dá a impressão que o relacionamento é um erro, né? Porque é como se parecesse que o relacionamento me trava, né? Porque eu tenho que eu tenho que ter um compromisso, eu tenho obrigação, eu tenho dever, eu tenho que dar satisfação. E a minha liberdade, ela se restringe. Então, começa a aparecer um abuso no relacionamento. O relacionamento, o namoro, o casamento, mais ainda. Então, quando um casal começa a se relacionar e colocando limites, cobrança, horário, sabe? Tudo isso que o cristão mais faz isso, principalmente para quem conhece, né, o movimento Eu Escolhi Esperar, que, enfim, que tenta ter uma vida em santidade durante a fase de solteiro, não importa a idade, a gente percebe do outro lado do muro uma ideia que vai entrando sobre essa toxicidade do relacionamento planejado por Deus. Isso é tóxico. Porque se eu não sou livre, eu estou em sofrimento. É tóxico. Entendeu? Como se a completa liberdade fosse o ideal. Eu nunca pensei dessa maneira, só que isso influenciou bastante a maneira como eu me relacionei durante muitos anos da minha vida. Com a ideia de que eu não podia cobrar, de que as coisas deveriam fluir naturalmente. Enfim. A próxima pergunta é: quando devo sair? Sair da onde? Como vou saber se estou pronto para sair? Sair do quê? É difícil parar? É difícil voltar? Será que Deus falou com você sobre parar, sobre voltar, sobre parar ou reiniciar? Não sei. Devo conversar com quem sobre sexo? Devo conversar? Como é que eu vejo o sexo? O sexo é importante para mim? Como conversar com quem? Um filho? Uma filha? Ou com Deus? Tem umas questões aí sobre sexo. Com Deus, eu quero falar com Ele. Lembra aquela questão do passado? Será que alguém deve saber sobre o meu passado? Talvez esse passado seja sobre sexo e talvez você queira falar primeiro com Deus, antes de falar com outra pessoa. Sobre o que é importante. Essa pessoa não fala comigo, essa pessoa não se abre. Fale com Deus primeiro. Exponha as suas questões com Deus, as suas necessidades, os seus erros, né? Nunca fale com alguém que você
que, sabe, que você sabe que a pessoa é fofoqueira? Não. Nem fale com muitas pessoas. Fale com Deus. Fale com Deus, porque Deus, ele tem a intenção de resolver. As pessoas não. As pessoas têm a intenção só de ficarem levando, sabe? Como se fosse germe que vai passando de uma mão para outra. Deus é aquele que tem a intenção de sarar, de resolver. Aqui diz, pergunta, devo deixar meu filho começar a namorar? Ou, devo começar a namorar? Ou, enfim, não sei. Ou devo terminar? Aqui é sobre terminar, sobre... Devo esconder meu pesar? Eu tenho uma tristeza, eu tenho uma dor aqui. Eu devo esconder? Ou devo ser claro, clara? Não esconda seus sentimentos. Incentive essa pessoa a desabafar. Reconheça suas limitações. Ou desabafe você. Pense cuidadosamente no que falar e quando falar. Seja claro ao expressar sua preocupação e seu desejo de ajudar. Não se surpreenda se no início a reação for defensiva. Ouça com paciência. Espiritualidade. Eu quero ensinar valores espirituais. A quem? Aos meus filhos. A quem você quer ensinar? Você quer falar sobre isso. Isso é muito importante para você. Meu filho perdeu o interesse em coisas espirituais. Meu filho, minha filha, alguém perdeu. O que eu posso fazer? Aqui talvez essa pessoa esteja enfrentando uma pressão. Alguém que acha impossível ser como as outras pessoas. Alguém que se sente sozinho. Alguém que vê cristãos tendo vida dupla, ou seja, causando um certo tipo de contradição no coração. Alguém que questiona os padrões. Sim, aqui fala sobre, que essa pessoa talvez veja pessoas fazendo coisas erradas e não acontece nada com elas. Onde está Deus? E daí tem outra questão. Eu tenho alguém que não é cristão. Essa pessoa é tão importante para mim e eu quero agradar essa pessoa. Então, eu acho que eu prefiro agradar essa pessoa do que ir à igreja. Não quero desgostar essa pessoa, não sei. Assim terminamos.